Olá, famílias! Olá, família Ming do mundo todo! A gente hoje aqui no segundo bloco, uma grande homenagem à mãe de todos nós, a Mãe África, o continente africano, com a presença da psicóloga e ativista da pessoa com deficiência, Teda Pellegrini. Teda, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a questão da pessoa com deficiência, sua escolha profissional, tudo isso tão importante, mas eu queria fazer uma costurazinha aqui com o mundo streaming. Tem uma coisa muito curiosa que eu observo na vida de algumas pessoas, né? Você falou sobre a série Greenleaf, que trata de uma mega igreja nos Estados Unidos, e na sua própria vida tem essa relação. Então tem essa proveniência, esse berço de uma mãe, uma pessoa simples, uma cozinheira, que a gente pode até considerar, né, no começo do século XX, ali por 1900 e algo, poxa, a abolição dos escravos foi 1888. Então, de 88 para 1900, sua mãe pode ter sido exatamente a evolução de uma pessoa que trabalhava full time para uma família, uma escravizada, né? E aí você é uma testemunha real de uma mudança de vida. E aí passa dessa infância tão simples para uma realidade de uma grande profissional, psicóloga, viajou com os filhos à África, uma pessoa realizada. No meio desse caminho, a presença da igreja. Curioso isso, né? Que importante esse papel da instituição. Realmente foi importante na sua vida essa participação na igreja? Foi muito importante, porque eu saí daquele pequeno mundo familiar e, como eu já disse que eu gostava de pessoas, eu fui viver num outro grupo que não era familiar e, com isso, conhecer outros tipos de relações sociais e aprender algumas coisas com a igreja, que acho que, na verdade, todas as igrejas, elas se pautam em passar para os seus, as pessoas que a frequentam, uma disciplina, um conhecimento, uma realização espiritual. Isso foi muito importante para mim. Muito bem. Falando das igrejas, desse papel tão importante, vamos lembrar um pouco dos líderes religiosos. Então, me parece que a senhora é uma pessoa que realmente tem essa admiração pela instituição, né? A gente vê em Greenleaf toda uma discussão acerca da instituição, mas tem alguma indicação de um filme que possa nos ajudar a compreender melhor o papel desses líderes? Pois é, junto com esses filmes assistidos e já relatados, um dos primeiros foi Dois Papas, Os Dois Papas. Dois Papas, belíssimo filme, uma obra-prima, aliás, de um diretor brasileiro, mas uma grande produção. Sim, e assistindo Os Dois Papas, eu tive a oportunidade de resgatar meu passado dentro da igreja e até atentar algumas críticas a respeito disso, porque, na verdade, até hoje, eles significam a liderança da igreja, mas nesse tempo vivido por mim dentro da igreja, isso não era discutido. Na verdade, quando eu era criança, a missa era rezada em latim e de costas para o público. E catecismo, o que a gente aprendia era alguma coisa sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, mas nunca era aventada a história dos papas e a presença deles por trás de tudo aquilo que os padres, que nessa escala eram os responsáveis por passar alguma coisa de religião para a gente. E nos Dois Papas, assistindo o filme, eu pude não só resgatar isso, como fazer alguma coisa que a população hoje está vendo, né? Um Papa simples, imitando São Francisco. Aliás, eu lia todos os livros sobre os santos da igreja. E um Papa rígido, meio inflexível, pelo menos aparentemente inflexível,
e esse Papa Francisco trazendo, chegando todo despido daquela, não sei como é que eu digo, daquela falta de simplicidade. Vamos dizer, né? Isso, aquela majestade que envolve os líderes religiosos, em geral. Sim, sim. Que, de fato, temos que considerar que são. Eles têm todo o tempo da vida deles ali voltadas para ler, para estudar história, para estudar filosofia, para estudar tudo que se refere à pessoa. Agora, isso não faz com que ele seja um exemplo de pessoa ideal. Então, nem sempre, né? Ver a atitude do Papa Bento frente ao comportamento do Papa Francisco, e que surpreende a maioria das pessoas com aquela simplicidade, com aquelas palavras lindas. Isso faz com que a gente reflita, e aí eu volto a dizer que é a diversidade das pessoas, que mesmo que elas tenham ou que elas estejam imbuídas de passar uma mensagem positiva, uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de amor para as pessoas, nem sempre isso acontece. E que o Papa Francisco faz muito bem. Muito lindo, e lindo de ver essa possibilidade de compreensão de dois grandes líderes. De certa forma, eles representavam ali duas correntes políticas muito fortes, né? Uma corrente muito institucional no Bento XVI, defendendo a igreja, a presença da igreja em âmbito mundial e também com dificuldade de tratar temas da igreja. E o Francisco, ele vem para dialogar sobre uma reforma, sobre uma nova possibilidade, um novo caminho dessa mesma igreja. Me faz lembrar até a vida real, porque no país nós vivemos, há algumas gestões anteriores, a presença de dois grandes líderes políticos, um mais vermelho, um mais azul e amarelo, mas na realidade dá para perceber ali uma certa compreensão de condução do país, né? Uma compreensão de que talvez um líder seja capaz de fazer uma parte do trabalho. E, num certo momento, Bento XVI percebe que quem tem que fazer o restante, quem será melhor para continuar o trabalho, é talvez um outro líder, né? Isso, a amizade deles é muito bonita no filme, né? Muito, muito bonita. Muito bonita. E faz a gente pensar, e aí voltar a ler, inclusive, o aparecimento dos papas, que o que foi? Vendo a história de Jesus acompanhado pelos apóstolos, Pedro foi o apóstolo que que foi substituído pelos papas. E na época, eles eram responsáveis até para, junto aos imperadores, aos reis da época, de definir o comportamento da população que existia naquele momento. E, claro, aí vem todas as diferenças da nossa diversidade como ser humano. Algumas pessoas que, quando se sentem líderes, eles nem sempre estão lá para conduzir as pessoas com uma qualidade ou com uma ação movida por amor ao outro, por amor solidário à outra pessoa, né? E isso fala sobre a diversidade das pessoas, né? E falando da diversidade das pessoas, vamos falar sobre a diversidade do ser humano, em que uns são mais capazes, outros são menos capazes e outros são isentos de qualquer capacidade, a não ser somente estar inserido dentro de uma família e receber o amor, o carinho e a alimentação para que eles sobrevivam. Que espetáculo! Olha, com essas palavras, o nosso tempo voa. Adoraríamos continuar conversando com essa pessoa maravilhosa que é Teda Pellegrini, psicóloga e ativista PCD. Dona Teda, a gente costuma deixar
uma saudação, um recado final para as pessoas que curtem o Família Ming conosco. Sim. Qual seria a sua saudação final? A minha saudação final é para que todos consigam se ver como pessoas iguais, independente de suas limitações. E isso é bem visto no filme Good Doctor. Good Doctor. Assistam e reflitam sobre isso. Mais uma dica, então, de Teda Pellegrini, psicóloga e ativista PCD, e a gente deixa o nosso namastê, paz para o mundo todo e muito amor, em especial nesse dia e em todos os outros. Teda Pellegrini, obrigado demais, um abraço muito sólido, que tanta gente queria dar, que ganha o Brasil todo. E um beijo. Namastê.